18h42, o Radar de Notícias está de volta para o terceiro e último bloco do nosso último programa da semana. E você sabe, o terceiro bloco do Radar de Notícias é sempre um oferecimento especial da padaria Favos de Mel. Registrar aquele abraço caloroso ao nosso telespectador e apoiador histórico, seu Manuel. É com grande prazer que divido a bancada nesse momento com o vereador Rafa Marques, do MDB, para uma entrevista muito especial, bastante pertinente. E, para quem não sabe, essa entrevista já estava agendada há certo tempo e veio a calhar do vereador estar aqui conosco num timing perfeito. Ele que é presidente da Comissão de Funcionalismo Público da Câmara e vai nos ajudar a entender um pouco mais o imbróglio da votação dos projetos que dizem respeito à reestruturação das carreiras, dos salários dos servidores da Câmara. Mas vamos chegar lá já já. Vereador, muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui de volta aos estúdios do Radar. Seja bem-vindo, boa noite. Boa noite, André, toda a audiência do Radar. Sempre um prazer estar aqui nessa bancada onde as ilustres figuras do município podem dialogar e trazer informação de qualidade, que é o que vocês mais sabem fazer. Muito obrigado pela deferência, vereador. Vamos lá, começando a nossa entrevista. No começo do mês de abril, a desembargadora Luciana Prado Bresciani, do Tribunal de Justiça de São Paulo, deu uma liminar suspendendo a lei aprovada pela Câmara, sancionada pelo prefeito Lucas, que transformava a nomenclatura da Guarda Civil Municipal em Polícia Municipal. Qual a sua avaliação dessa decisão? Não sei se surpreende, porque já havia mais de uma dezena de cidades com o mesmo desfecho, mas qual sua avaliação dessa liminar concedida pelo TJ, vereador? Como você mesmo bem mencionou, André, não nos surpreende enquanto carreira GCM, simplificando aqui, com menos juridiquês e mais esclarecimento, até para atingir um público cada vez maior na cidade. Já me manifestei isso, inclusive, na tribuna, que as ações que envolvem mudança de nomenclatura para a Guarda Civil no Estado de São Paulo, o Tribunal de Justiça já tinha se manifestado lá atrás, inclusive essa ação direta de inconstitucionalidade, ela foi também lá atrás, na Guarda de São Paulo, julgada de forma a não permitir a guarda as funções de polícia. Isso lá atrás, em 2008. Resultou no recurso extraordinário, onde houve o julgamento e agora mais uma DIN. Em apertada síntese é o seguinte, André, o Poder Judiciário vem demonstrando-se contrário ao posicionamento, ao alcance que as guardas atingiram, tanto de forma pragmática, na prática, tanto formalmente. Você encontra diversas decisões judiciais, por exemplo, falando que o guarda civil, o operador de segurança, não pode realizar abordagem com fundada suspeita com, por exemplo, o indivíduo portando drogas. Isso já chegou ao Supremo. E as decisões no Supremo eram favoráveis até então o ministro Dino entrar na jogada. Para mim, não surpreendeu. O que cabe agora? Como que reverter isso? A Câmara vai apresentar uma outra lei? Acredito que não. O que cabe agora é um movimento que a gente já se mobiliza enquanto categoria Guarda Civil. No estado de São Paulo também temos o Nordeste muito forte com a gente. Mandar até um abraço para o pessoal do Nordeste que também nos acompanha. Rio de Janeiro com o nosso leão Jones Moura. Engendrarmos esforços para a aprovação da PEC. Temos uma PEC com 327 assinaturas favoráveis à alteração constitucional, colocando a guarda ali no rol dos órgãos de segurança, e agora temos uma PEC, salvo engano, número 19, proposta pelo próprio governo, ali que remodela o arcabouço constitucional na segurança pública. Se nós não conseguimos via lei municipal, se a justiça entende diferente, cabe a PEC, que é o instrumento de força maior que a alteração constitucional. E de lá para cá, e daqui para frente, o que acontece? André, para a população entender, vou falar só de Guarulhos, tá? A Guarda Civil já trabalha de forma policial, já opera armamento policial, já faz patrulhamento policial, salva vidas. Nós temos aí, só no último mês, 3 salvamentos de bebês, aí que a Guarda Civil operou e conseguiu ali salvar vidas. Atende ocorrência, faz apreensão de drogas, troca tiro com ladrão, que é no linguajar popular. A nomenclatura, nesse ponto, não vai impedir a Guarda Civil de Guarulhos ser o que ela é. Uma guarda preparada, treinada para atender você, munícipe, que na hora do vamos ver não está preocupado se é guarda, se é polícia, se é PM, que é o quê?
que é uma agência de proteção ao seu favor. Então, a nomenclatura não muda nada. O que esperávamos era um posicionamento condizente com a real função da guarda, que é um posicionamento, uma nomenclatura de policiamento, que nesse caso o TJ entende contrário. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa novela. Vereador, como eu disse na escalada do nosso programa, ao anunciar que o senhor estaria aqui conosco, o senhor é o representante da categoria na Câmara Municipal. E até por isso eu questiono o senhor se o senhor tem alguma informação de que a Prefeitura pretende recorrer, se o senhor já foi informado sobre isso, ou se, em razão de, por exemplo, todas as cidades que recorreram já tiveram o impedimento da mudança da nomenclatura referendado pelo ministro Flávio Dino. Sim. Então, ou se em razão deste referendo do ministro Dino, se a Prefeitura não tem a intenção de recorrer porque sabe que deve perder. Oficialmente, nós não temos um posicionamento, quer dizer, esse vereador não tem, nem da casa por meio da nossa presidência e tampouco do governo. Eu acredito que a reclamação constitucional que foi ajuizada por uma federação uma federação da guarda, que representa a categoria guarda, onde nós tivemos a decisão desfavorável do ministro Dino, já seria um impeditivo para que as prefeituras pudessem recorrer para buscarmos, de fato, o entendimento para a utilização do nome Polícia Municipal. Mas, formalmente, a gente não tem nada ainda. Meu entender, André, repito, a modificação do nome nada impede do que a Guarda já faz e com excelência. Cada vez mais, nossa instituição Guarda Civil, onde o senhor, a senhora munícipe paga os tributos para ter uma segurança melhor, já o faz. A mudança aqui não é que é perfumaria, é uma adequação social pela natureza do serviço realizado. Vou dar um exemplo bem mais simples. A Polícia Penal, que foi alterada por meio de uma PEC, já existíamos à época ali, os agentes penitenciários, agentes de muralha, nós tínhamos várias nomenclaturas. O que aqueles servidores já realizavam? A segurança dos estabelecimentos prisionais por todo o país. E houve, por mudança constitucional, a adequação na função policial penal. Então, você passa na rua e você vê lá, Polícia Penal. Mas, de fato, já faziam. Não houve a criação de uma carreira, etc. Ou seja, a guarda já faz o serviço. É simplesmente uma adequação social com a nomenclatura. Vejo que a Prefeitura recorrendo, a própria Câmara também, não iríamos lograr êxito na ação. Mas a luta não acabou. Nós temos uma grande luta em Brasília, como mencionei agora há pouco, temos uma PEC com mais de 320 assinaturas, inclusive agora com despacho favorável do presidente da Câmara para que ela ande, e temos a PEC do governo. Eu acredito que nesses últimos 2 anos agora de governo federal, se existir de fato o interesse do governo federal, nós vamos pedir a fusão das PECs, ou dentro das comissões também, pedir um destaque, que nós já fizemos isso num outro momento, quando nós tratamos da Previdência, onde as guardas ficaram de fora naquela época. Pasmem, na Previdência, as guardas ficaram de fora. Na pandemia, onde alguns servidores conseguiram receber ainda os retroativos, as guardas estavam de fora. Graças à nossa força política, a mobilização política, contando com o apoio da categoria, conseguimos. Por isso que é muito bom esse espaço de comunicação, André, para conscientizar o nosso guarda, seja de Guarulhos, aqui da capital, de Osasco, enfim, a necessidade de termos forças políticas para que nós possamos ecoar os nossos desejos enquanto instituição. Para a gente encerrar esse tópico, vereador, queria lhe fazer uma provocação no bom sentido. Diante desses obstáculos jurídicos, a Prefeitura de Guarulhos não foi assodada no intuito de adesivar as viaturas com o policiamento municipal, agora que encontra esse obstáculo jurídico? Boa pergunta. Inclusive, eu tive conversando com nosso secretário, Coronel Hélio, e aproveito e já mando um abraço para todo o corpo diretivo da Secretaria Palácio de Segurança Pública, porque nós temos um pequeno, vou chamar impasse, um ajuste, né? A nossa viatura não foi adesivada com a nomenclatura Polícia Municipal. Nós temos uma adesivação, um logotipo, uma logomarca, pode-se assim chamar, dizendo simplesmente o que ela já faz, que é o policiamento. No caso, na decisão do Supremo, policiamento ostensivo e comunitário e ações de segurança urbana. É claro que colocar tudo na viatura ficaria esquisito, né? Mas o que a nomenclatura da guarda continua como guarda, ou volta, né, a se ser chamado a instituição como Guarda Civil Municipal, ou carinhosamente chamada de GCM, né? Assim como é chamada
a Polícia Militar de PM, a GCM continua sendo chamado carinhosamente, muito bem aceito por nós, como GCM, instituição. E ali seria uma mudança simplesmente na logomarca, nos brasões de policiamento municipal. Eu não vejo que o Poder Judiciário queira também se imiscuir, mas pode ser, não se duvida mais de nada. Eu tive uma matéria que eu estudei na graduação, que eu não entendia muito, até pela minha limitação à época, mas quando eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado, André, o ativismo judicial, inclusive o professor era o Gilmar Mendes, lá no IDP. Todos os alunos aí do IDP da minha turma, um grande abraço. O ativismo judicial, ele não é um movimento exclusivamente do Brasil. O ativismo judicial nas democracias, principalmente ocidentais aqui, ele é bem comum. O problema é quando o ativismo judicial, ele transborda ali os limites harmônicos dos poderes. No caso, o poder legislativo aqui até o poder executivo. Então, é preciso que exista um equilíbrio. Até que ponto o judiciário ele vai intervir nas ações de dois poderes aqui, no caso de Guarulhos, o legislativo e o executivo. Então, é bom ter um equilíbrio, porque se tudo que for feito pelos poderes executivo e legislativo, o judiciário, entender que ele tem que corrigir, então não precisa da gente. Então é bom que haja um equilíbrio e eu espero o bom senso do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Vamos aguardar os desdobramentos desse caso. Ainda na seara da guarda, mas não mais sobre esse imbróglio, polícia, guarda. Queria que o senhor explicasse para quem está nos acompanhando, mandar um abraço aqui a todos que estão nos acompanhando, ao Nato Costa, por exemplo, que disse que conheceu eu e o Léo pessoalmente e diz o seguinte: vocês são fera. Muito obrigado ao Nato e a todos que estão acompanhando, Nelson Guareche, Evandro Toledo, Sônia Toledo também, Família Batista, Wesley, entre outras pessoas aqui. Vereador, queria que o senhor explicasse o que é a diária especial de serviço da GCM que o senhor propõe através de um projeto de lei. Foi um projeto apresentado pelo nosso gabinete. André, nós estamos ali até para justificar também, nós estamos com um pouco mais de 100 dias de mandato. Na campanha, nós fizemos ali uma previsão de pelo menos 20 ações de defesa do mandato. As pessoas perguntavam por ele: cadê seu plano de governo, Rafa Marques? Eu falava: opa, pessoal, peraí, quem tem que ter plano de governo é o executivo. O que o vereador tem que fazer é uma pauta, uma plataforma da qual ele defende. No nosso caso, é evidente que defendemos a segurança pública, é evidente que também fazemos uma política classista em defesa dos servidores da Guarda Civil e os demais servidores de prefeitura ou servidores da segurança pública. E lá, entre os itens que nós apresentamos lá na época da campanha, uma era que a nossa instituição pudesse ter diárias especiais remuneratórias, porque hoje nós ainda temos um grande problema de falta de hora extra. Isso não estou ocupando o prefeito atual. Desde a época da metade do governo Guti, foram suprimidas as horas extras. E a proposta para conseguir um equilíbrio entre a remuneração, que estamos defasados, e uma diária especial para tirar o nosso policial do bico, da exposição, seria uma diária especial, como nós temos em outros municípios. Vou pegar o exemplo mais próximo, São Paulo. Nós temos lá uma diária especial, é paga uma gratificação dividida em níveis, no nosso caso também a proposta é similar, que divide-se a categoria em 3 níveis, que é o nosso enquadramento, e cada categoria, realizando esse policiamento, levando mais segurança para a população, permite 2 coisas que vão ao encontro. Primeiro, mais segurança na cidade, e segundo, uma remuneração digna. Aí alguns críticos vão levantar uma bandeira que eu concordo. Não tem que dar hora extra nem diária especial, tem que aumentar o salário. Concordo em gênero, número e grau. Mas, quem no momento, os servidores, principalmente os terceiras classes, que eu aproveito para dirigir aos senhores aqui e às senhoras, e inclusive aos alunos que estão entrando, se nós esperarmos a modificação da lei, uma reestruturação, que a gente não tem uma previsão concreta, até lá acontecer, você vai fazer o quê? Vai ficar no bico? Então, a ideia é termos uma diária especial remuneratória com as tabelas, com os índices, com a carga horária que foi apresentado no nosso projeto. Eu espero que o prefeito tenha sensibilidade. Primeiro, é claro, todo aquele trabalho de Câmara que o Radar acompanha lá, conseguimos a deliberação, agora as votações, para que o projeto seja pautado e depois o aval ali, a sanção do nosso prefeito, que eu tenho certeza que o nosso prefeito também está ao lado da nossa Guarda Civil. Vereador, por falar em projeto em pauta na Câmara, vamos trocar o disco aqui da nossa entrevista e pegando carona aqui, por exemplo, a mensagem do Wesley, que escreve o seguinte: agradeço pelo apoio à manutenção dos salários dos servidores da Câmara Municipal. Sua postura faz toda a diferença.
Falemos, portanto, vereador, sobre este imbróglio da votação dos projetos que dizem respeito aos salários, benefícios, progressão de carreira dos funcionários da Câmara. Na nossa audiência rotativa, para quem não sabe, o vereador Rafa Marques, nosso convidado de hoje, é presidente da Comissão de Funcionalismo Público da Casa, por onde passou também este projeto. Então eu queria começar, vereador, pedindo para o senhor explicar, em linhas gerais, como se deu, como foi o diálogo da comissão que o senhor preside com a categoria, com os servidores da Câmara. André, nós estamos em diálogo com os servidores. Aliás, eu, enquanto uma ação um pouco até isolada dentro da minha comissão, eu procuro receber aleatórias as agendas da nossa comissão, servidores de diversas carreiras, para entender a grande macro empresa chamada funcionalismo, com mais de 20 mil servidores aqui que prestam serviço, em sua grande maioria, graças a Deus, de excelente qualidade. Ah, mas o serviço em tal lugar está ruim? Toda categoria tem pessoa ruim, profissional ruim. Tem na comunicação, tem no parlamento, tem no serviço público também. Vamos lá. Nós estamos com esse diálogo, portas abertas com os servidores. É bom que se esclareça que em nenhum momento nossa comissão faz conluio, conchavo, para se promover politicamente. Eu nem sei se os servidores votam em Guarulhos, eu acredito que nem votam. Não é nosso perfil. Nós temos um perfil, primeiro, de transparência, de legalidade, em nenhum momento afronta a presidência, pelo contrário, o total respeito que nós temos à presidência, às decisões da presidência, às decisões judiciais, inclusive. Esse diálogo já se startou há mais de um mês. Dentro da nossa comissão, quando esse assunto vem formalmente para discutirmos, chamamos os representantes, sindicato, pessoas que têm mais conhecimento, inclusive da ação judicial que foi ajuizada, da decisão do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e lá nós temos um posicionamento que nós pedimos para que eles pudessem cooperar com esse posicionamento. E agora, os últimos capítulos, ontem vocês acompanharam lá na Câmara, foi no seguinte sentido: houve uma reunião dentro da CCJ, a outra comissão CCJ se reuniu com os servidores, com a mesa diretora da casa, com a presidência, não sei informar se o presidente estava junto ou não, e houve um parecer, buscando um equilíbrio entre o que estava sendo pleiteado e o que poderia ser decidido. E nossa comissão de administração e funcionalismo, também elaborou um parecer buscando abranger duas carreiras que a princípio estavam de fora, analistas e jornalistas. E fomos para a votação. O que nos surpreendeu, é claro, no momento ali, é que houve um desentendimento dentro da comissão da CCJ, ao que tudo indica, tá? E foi proposta o arquivamento do parecer. Só que você não pode mudar a regra do jogo no meio do andamento, né? Porque eu falo por mim, nem vou falar pela minha comissão. Eu tenho palavra, eu tenho caráter, eu ando na rua de cabeça erguida, eu tomo café no boteco de cabeça erguida. Então, eu não me prestaria a aliar a uma corrente que não foi pactuada com os servidores. E houve aquele desgaste ali momentâneo, fizemos uma reunião e houve que depois não teve mais quórum para o andamento, também não tivemos mais clima para o andamento da sessão, e por falta de quórum a sessão foi retomada. Novamente vamos ter que passar por todo esse desgaste semana que vem, mas a conduta, eu quero deixar bem claro para os servidores da Câmara, a conduta deste vereador e dos vereadores que compõem a Comissão de Administração e Funcionalismo será a mesma, a não redução de salário de servidor. Estou falando isso aqui publicamente, tá? A gente não tem duas palavras. Eu não vou me curvar ou ceder a nenhum tipo de pressão, nem política, nem administrativa e muito menos judicial. Para isso eu fui eleito. Se eu estou eleito democraticamente, legitimamente pelo povo de Guarulhos, é para que eu tenha livre consciência nas minhas votações. E no momento, a nossa comissão, sim, vai engendrar esforços para que o servidor não tenha nenhum tipo de redução salarial. Até porque, André, seria um contrassenso o vereador que é presidente de uma comissão de funcionalismo, que é funcionário do Poder Executivo, quando ele tem a oportunidade de caminhar ao lado do servidor, ele temer o Poder Judiciário.
Tá? E eu falo temer o Poder Judiciário aqui, não é nem de fazer coisa certa ou errada. É ficar com medo do Poder Judiciário. Não, pelo contrário. Se tivermos que enfrentar o Poder Judiciário dentro da legalidade, dentro do nosso voto, nós vamos enfrentar também. E a comissão é favorável a que os senhores e as senhoras não tenham qualquer tipo de redução salarial. Então, só para a gente amarrar, para quem pode ter se perdido durante a sua resposta, vereador, a CCJ contraria o parecer, por exemplo, da comissão do senhor e deu um parecer, só para explicar para o nosso telespectador, que no limite reduz o salário dos servidores, é isso? A princípio, o parecer seria para que não reduzisse. E depois, pelo que eu entendi, que ficou até confuso para mim, eu confesso. E para nós também, viu? Ficou confuso para, no momento ali da votação, me parece, tá? Que houve o arquivamento do parecer da CCJ, que era alinhado ao nosso parecer. E aí ficou só o nosso parecer, e depois nós não tivemos quórum para votação. Mas, a princípio, o que foi desenhado na CCJ, na reunião, foi o seguinte, que a comissão da CCJ, o parecer, era para não redução, e nós íamos somar esforços junto a essa outra comissão, 2 comissões de mérito, e íamos para votação. Agora, se a CCJ concorda com o arquivamento, irá emitir um novo parecer, aí eu não posso responder por outra comissão, eu respondo pela minha. E a minha de adianto, nossa comissão mantém salário do servidor, não reduz. Ponto. Muito bem, vereador. Olha, o posicionamento do senhor já está tendo repercussão imediata aqui no nosso chat. Rafael Ordanini, parabéns pela coragem, vereador, sua posição é exemplar. Lu Raquel, obrigada, vereador, pela atenção. Luiz Arrael, obrigada, Rafa Marques, pelo apoio aos servidores. Mestre dos resumos, concursos e vestibulares, parabéns, Rafa Marques. Yasmin Farias, Mônica Minoda, Priscila Quinjo, Misman Santos e Wesley novamente, todos indo pelo mesmo caminho. A nossa produção vai colocando aos poucos aí as mensagens. Agora, vereador, aproveitando inclusive o didatismo do senhor, para explicar para o nosso público ainda, vamos seguir mais um pouco nesse assunto. O parecer da CCJ sobrepõe, tem mais peso, tem preferência, hierarquicamente ele vale mais do que o parecer da comissão do senhor? Excelente pergunta, André. As 2 comissões são de mérito, tanto a CCJ quanto a Administração e Funcionalismo. O que na prática, para explicar para o público que nos acompanha, dá mais tranquilidade para que os vereadores possam votar com mais tranquilidade quando os pareceres são favoráveis. Mas, inclusive, o vereador pode votar até sem o parecer. Nós temos casos aí de leis que foram votadas sem parecer. E o sentimento que eu tenho ali, em diálogo, graças a Deus eu tenho um bom relacionamento com todos os vereadores de oposição, de base, independentes. O clima que eu sinto ali, que a gente vive aquele clima diariamente, André, é que os vereadores estão favoráveis a votar com os servidores. E uma outra coisa que é bom que diga-se de passagem, agradeço demais o posicionamento dos servidores aí, o apoio, mas a gente não está para fazer política ali, André. Não é o momento de você, como diz no jargão popular, de você querer surfar na tragédia alheia. Nós estamos falando de servidores que ganham X e que amanhã, vamos lá, o camarada ganha, isso poderia ser inclusive na iniciativa privada, o camarada ganha X, aí ele tem o filho matriculado numa escola particular, ele faz a compra em tal local, ele mora num condomínio X e tem sua vida por anos ali estabilizada. Aí, num dado momento, ele tem uma redução salarial, ele tem que trocar o filho de escola, porque não tem como pagar, ele tem que trocar de condomínio. Olha a bagunça que você vai fazer, fora o impacto psicológico, muitos ali, arrimo de família. Então, não tem como nós nos curvarmos ao Poder Judiciário nesse momento. Eu estou falando da minha posição. Se os outros vereadores querem e podem votar contrariamente, a presidência tem um outro entendimento, nós vamos respeitar todo mundo. Eu falo por mim e eu falo pela comissão de funcionalismo e administração. E em momento algum é bom destacar isso. Eu não estou preocupado com o voto, nem sei quem vota, se vota em Guarulhos, a maioria nem me conhece ali, né? Eu estou preocupado de fazer o que a minha consciência manda, que é o correto. Essa é a minha preocupação, essa é a minha jornada, fazer o que a minha mente e a minha alma entende correto. E no momento eu entendo que é isso que eu vou fazer. Então eu não tenho medo desse tipo não tenho preocupação em fazer aquilo que a gente acredita ser correto. Ponto. É assim que funciona. Agora, o senhor citou uma dúvida que os próprios vereadores ficaram sobre para que lado ia a sessão. Eu vou compartilhar com o senhor e quero a sua resposta.
A dúvida que eu, enquanto alguém que estava cobrindo a sessão, ficou. E eu quero saber o posicionamento do senhor. O presidente Martello fez menção de arquivar o parecer. Os vereadores, de imediato, se insurgiram, protestaram. Caiu o quórum, nada aconteceu. Alguns vereadores me disseram, bom, como nada aconteceu, segunda-feira, com nova extraordinária, a gente vai votar o parecer, porque temos duas comissões apontando para um sentido e a CCJ apontando pelo outro. Sim. Esse pensamento é o mesmo do senhor? Segunda-feira vota o parecer, ou melhor, que parecer? Não dá para nós... Acredito que até amanhã já temos aí a pauta, né? Temos prazo também, porque está findando o mês de abril, a presidência pautar a votação. Com ou sem parecer, eu entendo que arquivar da forma que foi arquivada, humildemente, eu entendi ali no momento, e eu falo que eu nem tenho a capacidade técnica para responder à altura aqui se a ação foi correta ou incorreta, mas pelo clima gerado eu entendo que foi uma decisão um pouco isolada. Tanto é que o Edmilson subiu à tribuna e eu vi os vereadores que têm mais expertise também manifestar-se contrariamente a uma decisão de arquivamento de um parecer que está lá. Cenas dos próximos capítulos, que nós temos prazo para ser votado, o presidente também pode não pautar, né, uma decisão dele, e vamos ter que aguardar. Agora, é bom também, André, que tem alguns vereadores, não é o caso da imprensa, que a imprensa está bem tranquila, que gostam da teoria do caos, né? Ver os vereadores afrontando a presidência, pelo contrário, no total respeito à presidência. Mas mais respeito à presidência, nós temos que ter compromisso com o povo, com os servidores, com a democracia, com a nossa consciência. A relação tem que ser sempre amistosa e respeitosa, e graças a Deus eu tenho uma excelente relação, não só com os servidores que compõem ali o corpo diretivo da própria casa, como o próprio presidente Martello. Aprendo muito, tem pulso firme ali, aquele jeitão dele, pulso firme para tocar a casa, é bom, mas em nenhum momento é um afronto, pelo contrário, nós não queremos afrontar ninguém, nem é o nosso papel, nós queremos diálogo e composição para que ambos os anseios consigam ser encontrados. Tanto o respaldo jurídico, eu entendo que ele precisa de ter para tomar as decisões dele, porque lá na frente quem responde é a presidência, mas do outro lado, como bem diz o próprio presidente, a decisão do pleno, ela é soberana. Todo colegiado, seja Senado, Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa, Supremo Tribunal Federal, Câmara Municipal de Guarulhos, o pleno é soberano. O sistema é presidencialista, mas a palavra última é do pleno. Então, as decisões do pleno devem ser respeitadas. Se o plenário quer votar dessa forma, nós temos que deixar votar. Então, uma dúvida que pode ser a de muitos. A Câmara tem o prazo de até 30 de abril para enfrentar essa questão. Se o presidente Martello não pautar, o que acontece? Presumo, tá? Estou fazendo uma leitura jurídica sem adentrar o mérito da ação. Presumo que a presidência pode incorrer em alguma irregularidade, considerando ser de fato uma decisão judicial. Então, eu acredito que a presidência não vai perder esse prazo, vai cumprir, mas pode ser também que ele queira arcar com esse não pautar o projeto. Aí eu não tenho como falar em nome da presidência. O que nós temos que ter é isso daí, harmonia, respeito à presidência, mas também a presidência precisa de buscar ali, e o presidente Martello tem amplo conhecimento, tem amplo diálogo ali com os vereadores. Eu tenho certeza que ele vai tomar a decisão mais sábia, conciliando os interesses dos vereadores votarem, deixando os vereadores votarem, porque ninguém sabe como é que vai ser o voto ali. A gente não tem ali uma tabelinha quem vota contra, o sentimento que eu tenho. Aí amanhã ou depois coloca lá e os vereadores votam contra. Cabe à população, os servidores, cobrarem de cada um. Eu estou fazendo a minha parte. E para a gente encerrar, vereador, eu quero agradecer muito à nossa audiência e ao senhor pela essa entrevista, que além de tudo é bastante didática. Também recebemos muitas perguntas sobre a questão do funcionalismo para além da Câmara, dos servidores gerais, digamos assim. Boa. E o que muitos dizem é que até o presente momento tem imperado um silêncio da prefeitura sobre o que será feito com os outros funcionários públicos aqui da nossa cidade.
Como está essa questão até da comissão, esse diálogo da comissão? O que o senhor, enquanto vereador, que recebeu a proposta salarial do STAP, que está à frente da Comissão de Administração e Funcionalismo Público, tem a dizer aos demais servidores? Como ficará essa questão? Haverá reajuste? Em que pé está essa situação, por favor? Boa pergunta também. A prefeitura, o governo, eu enquanto servidor, nós sofremos isso muitos anos, principalmente na gestão do Guti, onde a database era anunciada ou posterior à data, o nome já fala database, é uma data para anúncio de reajuste, seja ele pífio ou seja um reajuste um pouco mais agressivo, coisa que o servidor não lembra isso aí há 10 anos, que seria um reajuste compatível com a inflação. O governo não se manifestou e recebi o STAP, fiz uma reunião com eles, eu vi essa semana também que eles foram até o governo. Esse diálogo, essa comunicação, ela deve ser um pouco mais célere, porque, de novo, nós temos 20 mil famílias esperando para saber qual que vai ser o reajuste. É claro que o governo presume-se estar fazendo as contas, os ajustes fiscais, agora cumpriu a meta dos 100 dias, tinha uma meta de redução, nos gastos do governo. Então, eu vou partir da premissa que nos próximos dias o governo deve se manifestar pelo menos uma previsão do que vai ser reajustado com os servidores. E é claro, nós temos o STAP, o próprio sindicato oficial da administração, e a Câmara também, esse vereador também tem a liberdade de ir até o governo, pedir um esclarecimento, seja via requerimento, que é o instrumento legislativo, seja pessoalmente com o governo, para que a gente possa mostrar a transparência entre governo e servidor. Eu acho que tudo resume-se na comunicação e transparência. Por mais que seja um reajuste aquém do merecido, que é bom que se fale quanto vai ser, de que forma vai ser, se vai ser fracionado, mas a gente vai estar em cima disso aí também, André. Os servidores podem ficar tranquilos que não é porque eu estou lá que eu abandonei o outro lado, eu tenho um espírito de servidor, espírito de servir, e também agora enquanto vereador, é só uma continuidade e uma expansão política daquilo que a gente já faz, que é estar ao lado da população e estar ao lado do servidor. Bom, eu não poderia encerrar essa entrevista sem uma pitada de provocação. Vamos lá. Espero que a prefeitura, não é para o senhor não, fique tranquilo, as perguntas estão encerradas. Que o tratamento dispensado aos servidores públicos não seja o mesmo dispensado à imprensa, onde os e-mails não são respondidos, onde acham que o TikTok e o Instagram basta. Acho que o funcionalismo merece respeito e que dê a devida atenção. Se não vai dar atenção para a imprensa, pelo menos que dê atenção àqueles que levam a nossa cidade adiante, tá certo? Vereador, muitíssimo obrigado pela sua entrevista, muito didática, muito pertinente e também muito perspicaz pelo somatório de coisas. Acho que o senhor esteve aqui presente num dia muito importante, já também que é o nosso último programa da semana, e quando voltarmos na segunda-feira, já deve ter havido um desfecho, esperamos, sobre essa votação dos funcionários da Câmara. Quarta-feira que dia? Quarta-feira, ajuda aí, produção. 30? Então até o dia 30, né? Temos a sessão de segunda e a derradeira, que é o do dia 30, nós vamos encerrar. Então é isso, agradeço o senhor, conte sempre com o nosso programa e agradeço também sempre pelo tratamento cordial, sempre que precisamos, o senhor nos ajuda com dúvidas jurídicas, dúvidas até sobre a guarda, o senhor que é o representante da categoria, então conte conosco também, um bom descanso, bom trabalho para o senhor, volte mais vezes. Obrigado, André, toda a produção aqui do Radar, o Léo, pode contar sempre com o nosso trabalho. Quem não segue o Radar ainda, comece a seguir o Radar, a audiência do Radar sempre com qualidade, vem sempre aumentando. Então, você que não é seguidor, vai lá e clica ativa o sininho, clica no gostei, deixa o coraçãozinho lá. A internet precisa. Manda o link para alguém. Você gostou da entrevista? Pega o link, manda para alguém, seja um servidor da casa, seja um servidor da Polícia Municipal, da GCM, enfim. Qualidade de informação que esses profissionais, esses jovens profissionais fazem aqui, nós temos que produzir e reproduzir aquele que é de qualidade. Porque porcaria todo mundo gosta de reproduzir, você vê 50 mil curtidas lá. Agora a informação, as pessoas têm uma preguiça de dar é de graça o dedinho do compartilhar. Então, parabéns à produção e podem contar com a gente. Estou também à disposição para esclarecimentos e o nosso gabinete também à disposição da população. É isso aí, se inscrevam. Dessa vez não é nem o meu convite, é o convite do vereador. Se inscreva, compartilhe a nossa transmissão.
Nós voltamos na segunda-feira. O horário você já sabe, 18 horas pelas redes sociais. E quem é o convidado? Ele, Rabi Khalil, a produção até se diverte. Rabi Khalil, colunista político mais bem informado da cidade de Guarulhos. Ótima noite de quinta-feira, um abençoado final de semana. Nos vemos na segunda-feira. Fique com Deus e até a próxima. No ar, Radar de Notícias.